Fala, minha turma, como é que vocês estão? Bom demais. Bom. Galera, hoje aqui no nosso podcast Voz, nós vamos entrevistar a equipe que mantém a Proloja em vida. A equipe de vendas, os melhores do Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo Cleiton. Opa, bom dia, obrigado por estar aqui. Agradeço demais. Maravilha. Seja bem-vindo, David. Obrigado, Daniel. Satisfação estar aqui junto com essa seleção, né? Uhum. Seja bem-vindo, Marcelão, violeiro de Goiás. É isso aí. Tocando viola e fazendo projeto aí para a Proloja há 20 anos. Seja bem-vindo, meu amigo Kleber. Bom dia, Daniel. Prazer estar aqui junto com esses monstros. Tamo junto. Bora. Aí. Galera, aqui eu posso falar que está girando metade do PIB de Goiás ou não? Rapaz, metade de Goiás é uma parcela boa do Mato Grosso, né? Juntar a galera, o PIB vem aqui dentro, tá? Vem. Vamos começar com o nosso amigo aqui que veio lá de longe, né? Do Mato Grosso. Exato. Né? Cleito, como que você entrou nessa trajetória de vendas de projeto, de farmácia, de imóveis da Proloja e climatização? A questão da área comercial de vendas, ela já vem da minha família, né? O meu avô, a família do meu avô veio da Itália para cá, e o meu avô, ele foi o fundador do CORE, né? Antes, no Mato Grosso, era o sindicato, né, dos representantes comercial, e ele veio e fundou o CORE, que é o Conselho dos Representantes do Estado do Mato Grosso. Então, a origem comercial, a atividade de vendas, ela já vem no sangue, já vem da minha família. E no segmento farma, eu entrei em 1998, aonde eu comecei lá, muito jovem, como montador. Naquela época eram as prateleiras de vidro que a gente montava, né? E aí eu vim evoluindo. Aí saí dessa montagem, viemos para a área comercial, que é o que eu gosto realmente de fazer, de conectar por pessoas, criar projeto, trazer a realização dos sonhos de muitos donos de farmácia, que é o quê? Ter a farmácia transformada, uma farmácia linda, moderna, gerando resultado. Maravilha. E através disso, né, eu saí de uma outra empresa que eu estava e conectei com a Proloja, já há mais de 22 anos junto. Primeiramente veio com um sobrinho, né, que foi o fundador da Proloja em Cuiabá, e agora a gente está junto com a unidade Goiânia, que fundiu numa empresa só. Maravilha. Beijo, conta um pouquinho da sua história pra gente, só pra gente, cada um conhecer um pouquinho de cada um. Então, eu sou o caçulinha daqui, você acredita? Uhum. Vou fazer 11 anos. Não, mas até na idade também. Né? Pois é. Mas de tempo de casa... Você tá com cara de menino ainda, eu sou o novato aqui. Nós aqui já estamos com experiência, né? Uma década aí de Proloja. E assim, eu lembro que quando eu conheci o grupo, o Proloja Bom Ar, eu vim para trabalhar como carteira assinada, como CLT, né? Uhum. Da Bom Ar apenas. Aí eu passei pela entrevista ali com o Anderson, com o Alessandro na época. Ia começar a trabalhar, não sabia nada. Acho que o Rock pegou, viu o meu currículo lá, que eu tinha experiência com móveis. Eu já trabalhei com móveis para escritório. Até essas cadeiras aqui. E aí ele me... Não, você vai representante aí. Eu fiquei lá. Vai, se vira aí. E já tem 11 anos essa brincadeira. E graças a Deus, uma trajetória ascendente, abençoada. E como o Cleito disse aí, todo mundo que tá aqui faz o que gosta. Tem as questões, né, do dia a dia, mas a gente faz o que gosta. E todos nós transmitimos isso no que a gente entrega para os clientes, sabe? Maravilha. Agora, meu companheiro de cabelo grisalho, o Marcelão. Fala aí, Marcelo, violeiro de Goiás. Rapaz, a história nossa é bacana. Eu nasci vendendo já. Eu, com 10, 12 anos de idade, eu criava passarinho. E comercializava Curió. No mercado negro, né? Na época não tinha. Na época não tinha essas leis, essas coisas, então, né? E eu lembro que eu levei uma surra, porque eu cheguei com uma bicicleta em casa, meu pai falou, mas o que é isso? Eu falei, troquei no passarinho. Pai, não, esse negócio tá errado e tal. E fui no ramo de vendas muito tempo, já tive loja de automóveis, dei aquela quebrada que todo mundo sabe aí, de altos e baixos. Claro. Entrei numa empresa chamada Nextel, que eu vendia aqueles radinhos. Eu lembro demais da Nextel. E aí aconteceu um caso engraçado. O Rock, que é o dono da Proloja, entrou na carteira da Nextel, né? Eu falei, vou lá, deixa que eu vou lá atender o Rock lá e tal. Cheguei lá no Rock e falei pra ele, Rock, esses radinhos aqui são bom demais da conta. Ele falou, Marcelo, mas você não conhece o Kleber. O Kleber é bruto demais. O Kleber, isso aí não vai aguentar, não. Vai quebrar esse rádio. Vai quebrar esse rádio. Eu peguei o rádio e joguei na parede. Pá!
O Rock assustou, falou, o que é isso? Eu falei, a Nextel dá garantia pra você. Mesmo se você quebrar intencionalmente seu rádio, você vai lá na Nextel e pega outro. O Rock falou, caramba, rapaz, você tem que estar aqui no nosso time de vendas. Você é um cara diferenciado. Pois é, deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente passar pro tempo. Por que foi que virou a Nextel? Cara, a Nextel... A Nextel veio com força total, lembra? E aí quem tinha que ter grana pra ter. Porque a comunicação ela cresceu muito e tomou outros rumos. A Nextel eu acho que funciona até hoje. Mas ela foi um mentor dessa comunicação. Foi. E aí, com base nisso, fiz uma amizade pessoal com o Rock. O Rock comprou um radinho pra cada um. Toda a empresa. Foi, toda a empresa usava o rádio. E aí eu fiz amizade pessoal com o Rock e depois virou um e carne. Aí a gente andava junto para todo lado e comecei a peguei uma aula muito grande com o Kleber, que está aqui do lado, e com o Graci, que eu comecei a fazer os cálculos de vidro modulado. Então a gente fazia Era na época do vidro ainda também. Só que a gente fazia os projetos no papel vegetal, no papel quadriculado. Isso. Então a gente desenhava no lápis, contava. E aí, rapaz, eu tive uma aula com o Graci. Olha só como é que foi. Eu fui fazer a primeira visita com o Graci para ele me ensinar como é que era. Aí o Graci chegou, apresentou pro dono da farmácia lá, e aí o cara falou, não, eu quero isso, quero aquilo e tal, e o Graci mediu, olhou, e o Graci sentou, me dá um cantinho aí, sentou lá e foi desenhar no papel quadriculado. E eu tô lá, não, porque aqui nós podemos colocar uma prateleira aqui, que a prateleira é isso, a prateleira é aquilo, e a Proloja é uma empresa fantástica, que seu balcão é isso, seu balcão é aquilo, e aí se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, porque aqui fica melhor assim, fica melhor assado, e não sei o que, parará. Aí o Graci terminou o rascunho dele, chegou lá e falou, olha, que o projeto é esse aqui, ficou bom desse jeito? Ficou. Quanto que deu? Ele falou, tá aqui, o valor foi tantos mil aqui e tal. Deu tanto? Deu. Dá para fazer por tanto? Dá. Não, então fechado. Aí fechou o negócio lá, assinou o pedido, então pegou na mão do cara, beleza, e eu tô lá batendo papo e sonhando com a loja do cara. O Graci já entregou o pedido, com tudo pronto, o cara já assinou o contrato e falou, bora Marcelo, vamos para a próxima. E eu dei aquela travada, eu falei, a gente tem que andar nos ombros de gigantes, né? E com o Kleber foi do mesmo jeito. Aprendi muita coisa com ele também. Vai lá, meu grande amigo, que me deu carona lá. Quero agradecer o Kleber ao vivo aqui, que me deu carona até a minha casa, não mediu esforço. E é longe pra caramba. E aí depois uma musiquinha boa. E aí depois uma musiquinha boa lá. Obrigado, Kleber, seja bem-vindo. Conta sua história. E aquela da Brasília. Pode contar comigo qualquer hora aí. A minha história de Proloja aqui entre nós eu sou o mais antigo, por causa que eu antes de ser um Proloja, eu era serralheiro. Isso. Saía na rua fazendo concerto. Nem fazia a peça inteira, o portão, a grade. Fazia só os concertos que dava mais. Aí passei em frente à casa do Rock, que é no Goiânia 2. Ele me pediu para mim tirar alguns podres do portão lá. Eu sugeri para ele, para a gente fazer um portão novo. E ele falou, não, então pode fazer aí. Fui lá, arranquei o portão, comprei a chapa, fiz o portão, coloquei. E ele todo dia chegava, via eu lá trabalhando só. Rapaz, você é bom de serviço. Você não quer trabalhar para mim, não? Eu falei, rapaz, eu ganho bem. Aí ele falou, mas o que você ganha? Eu falei para ele, não, eu te pago o dobro. Ixi. Pronto aí. Aí eu falei, não, então tá bom. Eu tinha uma Brasília, encostei essa Brasília e fui trabalhar, era um Proloja de motorista. E aí pegava, na época tinha uma Kombi, a gente carregava ela e levava os meninos para montar e eu ficava lá só olhando. Aí fui muito curioso, falei, não, rapaz, vou ajudar a montar. Comecei a montar e aí foi indo, levava os meninos para montar e junto montava também. Mas eu acho que isso não estava bom. Deixava os meninos montando e ia saindo nas lojas vizinhas oferecendo, porque sempre chegava um cliente, um curioso, quanto custa isso aí? E eu sempre tinha esse domínio, falava logo, não, esse balcão custa X. Aí o cara não traz A gente saía da cidade, eu saía com 10, 15 pedidos já na capanga. Maravilha.
Aí foi indo, eu saí da montagem, saí de motorista e fui trabalhar de representante. Isso já vai para quase 30 anos, agarrado aqui com o Rock, já aqui, com toda a equipe. E já fiz diversas coisas dentro aqui. Já trabalhei de pintura, de montagem, motorista. Você era aquele faz tudo? Eu era o faz tudo, entendeu? Hoje não faz nada, mas estamos aqui juntos. Ó, a primeira venda que eu fiz aqui... Pois é, eu te perguntar da primeira venda. O primeiro cliente que eu atendi, Drogaria Cruzeiro, foi com o Kleber. Me ensinou bastante coisa lá. Ô, David, só uma curiosidade antes de vocês aqui. Para vocês fazerem a primeira venda, demorou ou não? Não, comigo não. Porque, rápida. Porque naquela época era rápida. Era sim ou não. Eu tenho uma história curiosa da primeira venda, logo quando eu cheguei no Sobrinho, que é a Proloja Cuiabá. E aí eu cheguei e falei, Sobrinho, eu trabalhava em um concorrente dele, que era uma outra empresa que existia lá. E existia uma rixa dentro de Cuiabá, né? Que Cuiabá tinha 3 empresas, que era que eu mexia com móveis para farmácia, aquela época de vidro. E eu trabalhei em 2 empresas, que eram 2 irmãos, comecei com um, depois um fechou, eu fui pro outro, né? E eu, nesse segmento, eu comecei com o montador, e eu terminava a montagem na cidade, eu falei, vou dar uma rodada, né? Que muita gente perguntava, cara, eu tô querendo um balcão, tô querendo uma vitrine. Eu falo, terminando aqui eu passo em você, onde você tá? Loja tal, anotava. E começou a gerar as vendas, então eu fazia muito disso. E aí eu busquei o Sobrinho, conectei com ele pra gente poder trabalhar. Aí de cara não me ofereci, né, como representante, porque na época você ainda tinha aquela timidez. Falei assim, o cara tava ali e falou, de representante eu tô fechado, eu tô precisando de um montador. Ele falou, meu querido... Naquela época, representante era um cargo muito requisitado dentro da empresa. Tinha que ter um patamarzinho a mais do que um simples montador. Então a gente que entrou na venda através da montagem é porque nós tínhamos conhecimento. Isso é fundamental, você conhecer o produto para você poder vender. E aí o que aconteceu? Aí eu cheguei no Sobrinho, ele falou, cara, eu tô fechado, mas eu preciso de um montador. Eu falei, beleza. Aí eu peguei, fazia umas montagens, falou, cara, Cuiabá tá livre, se você quiser vender, pode vender. Eu lembro na época, eu tinha um Santana 94, a história do carro conecta com o representante, porque o representante, o carro e a pasta são ferramentas fundamentais para execução. Aí peguei e comecei rodando de Cuiabá, pintava as vendinhas, mas muito pequenas, não era aquela que a gente almejava. Aí um certo dia o Sobrinho tava com um recebimento e um cliente querendo comprar no Acre. Aí o Sobrinho, depois disso ele me contou, mas vamos na história primeiro, ele chegou e falou, Cleito, olha, eu tô com um cara no Acre para receber um dinheiro dele e tem outro querendo comprar. Eu consigo fazer um negócio para você. Porque ele tinha um representante no Acre, esse representante do Acre lá se acidentou, não pôde continuar o trabalho. Falou, olha, eu pago a sua passagem para você ir lá. Aí você foi de ônibus? Aí eu fui de ônibus, porém as outras cidades do Acre, você só conseguia conectar por ônibus, porque era na época das águas lá. Até lá hoje não é assim, né? 6 meses é água e 6 meses é seca. Porém... nessa época não tinha estrada, hoje já tem, hoje tem estrada. Hoje tem estrada, né? Na época era chão, e aquela tabatinga, choveu, você andou do carro, o carro trava a roda com barra e acaba. Fui de ônibus, cheguei em Rio Branco, aí fui até essa cidade, recebi, fiz a outra venda, isso de aviãozinho pequeno, monomotor. Primeira vez que eu voei no aviãozinho monomotor, minha amiga. Você entra com paraquedas já ou não? Rapaz, mais ou menos isso aí, quando não, a sacola daquele Sani de 150 litros que você já amarra nas costas boa. Rapaz, fui lá, conectei essa venda, fiz. Eu sei que aí eu tomei gosto do negócio, falei, cara, eu vou para outra região. Eu fiz ali 10 municípios no Acre. Aí você foi por conta própria, assim, batendo de porta em porta? Exato, por conta própria, fui fazendo a porta a porta. Aí eu falei com o Sobrinho, Sobrinho, cara, gostei daqui, dá pra gente rodar pra ambos os cantos? O Sobrinho falou assim, a despesa de ônibus e de passagem para você se deslocar, eu banco para você. A movimentação e alimentação é sua. Ok. Fui, aí eu rodei nesse Acre, eu fui pra Cruzeiro do Sul, conectei com um cliente, gente boa demais. Você entendeu? Eu cheguei, como tava de pé, lá você tinha muito disso. Você chegava na cidade, você alugava moto. Aí, como a cidade é pequena, você alugava moto e fazia o setor. Aí um certo cliente lá, que é o Josa, foi deputado, Josa da farmácia, ele chegou em mim e falou assim, Cleiton, eu tenho 2 carros em casa e 2 motos. Faz o seguinte... Você não precisa pagar o hotel, você vai ficar na minha casa. Pega uma moto minha e eu vou sair com você na rua. Eu vou te apresentar 3 amigos meus que vão comprar de você.
Esse cara chegou comigo lá em Cruzeiro do Sul, rodou, falou, não, você vai comprar dele, pode ver. Olha, precisa de um balcão, você disse isso. Compra. Cara, foi uma conexão tão legal, assim, tão fundamental. Eu sei que eu fiquei 35 dias no Acre. Nossa. Minha esposa em casa doida. Ah, você não vai vir em casa, você vai mudar pro Acre. Existia aquele... Pensou que você tinha arrumado outra família lá. Mas existia isso. Antigamente no Acre existia isso. Falava que o cara quando subia pro Acre não voltava mais. Rapaz, prova. Aí consegui, cara, foram números assim, não me lembro de cabeça, mas foram coisas de 300, 400 mil de venda que eu fiz no mês. O sobrinho ficou doido. Aí eu voltei pra Cuiabá, o sobrinho chegou em mim e falou assim, Cleiton, eu vou ser honesto pra você. Eu mandei você lá só pra receber a conta e fazer uma venda. Eu não acreditava do seu potencial, que você conseguiria alcançar esse número. Aí ele falou pra mim, não, agora eu sei que vai tomar conta aqui. As vendas aqui quem vai fazer é você. Graças a Deus, assim... Aí você tá lá até hoje? Você que atende lá hoje? Exato. A minha área de atuação se dá em 3 estados. Mato Grosso, Rondônia e Acre. Aí já são aí uns 22 anos fazendo essa rota aí. Bacana. E você, Cleiton? Marcelo? Bom, a primeira venda. A primeira venda foi... Foi aquela que você contou, né? Eu não vou conseguir me lembrar, porque aquela lá foi do Graci, né? Uhum. Ele que vendeu, eu só fui para aprender. Mas não vou me lembrar da primeira venda, porque eram peças menores, né? A gente estava começando, mas... Eu posso te dar uma boa. A primeira venda sua, que você fez aquela venda bonita. É, que você ganhou dinheiro. Aquela venda top, aquela grande. Então, primeira venda grande. A Proloja, ela começou primeiro com vidro modulado, certo? E depois do vidro modulado, nós entramos com um rodapé de MDF, que a gente colocava o vidro modulado em cima do rodapé. Só tinha esse ponto de rodapé. E depois nós começamos a colocar alguns balcões para esconder os fios dos computadores. Uhum. Então a gente começou a contratar uma empresa para produzir foi onde o Edilson entrou. Conta aí. E aí eu fui para Carmo do Rio Verde. Lá em Carmo do Rio Verde, com o meu nobre amigo da farmácia, deixa eu ver, Nunes ou Naves. E vendi uma farmácia toda de MDF para ele. Foi a primeira farmácia de MDF que a gente montou. Então foi um sucesso de vendas, porque na época foi 30, 35 mil reais. Meu amigo Geraldo, lá de Carmo do Rio Verde. Uhum. E ele tá com a farmácia até hoje. Até hoje ele tem o mesmo mobiliário lá. Isso já tem 20 anos. E ele tava até... os móveis estão lá até hoje. Vai lá visitar ele pra ele trocar. Sim, ele até pediu, tá parando com o ramo de farmácia e pediu pra gente repassar, e pediu pra levantar os valores lá pra ele revender a farmácia. Não, mas a questão desses móveis, dura isso mesmo. Não, agora eu tô falando assim, mas pra ficar mais moderno, né? Porque vai mudando, pode né? modernizar. Uma farmácia 20 anos atrás e tá... Deixa eu contar um pouco da minha história. Aí eu entrei, meu pai era desenhista profissional, ele fazia projetos em papel vegetal na época ainda. Só que as profissões vão mudando. Aí depois entrou... Só uma pergunta que não quer calar e você vai concluir. Vocês já sabiam desenhar ou não? Aprende na tora? Aonde que eu vou chegar agora? Aí o que aconteceu? Meu pai começou a estudar o AutoCAD. E porque o papel vegetal caiu de moda. Então ele falou, poxa, eu não posso parar minha produção, eu vivo disso. E entrou no AutoCAD. E eu tinha tenho um irmão, né? Chama Marco Aurélio. Ele fez engenharia elétrica. E começou também na área de projetos e tudo. E aí eu, curioso, baixei o AutoCAD no meu computador, comecei a fazer a transferência dos projetos do papel quadriculado para o AutoCAD. Aí minhas vendas já começaram a despontar mais, porque eu já apresentava um projeto bonitinho para o cliente e tal. E o Clebão chegou, Marcelo, como é que você faz isso, rapaz? Aí eu fui ensinar AutoCAD. Professor. Aí eu fui ensinar AutoCAD pra turma, o Léo lá do Tocantins também, e a gente fazia os mini cursos lá e eu aprendi alguma coisa e ia passando pra eles, um negócio muito simples. Não tinha YouTube na época? Não tinha. Foi tudo na garra, assim. E começou a dar certo. E assim foi o 3D também. Foi até que nós tínhamos um gerente aqui. Vocês aprenderam até o 3D. Tínhamos um gerente aqui na Proloja, que um dia ele chegou pra mim, Marcelo,
esses 3D seu aí não vale nada para a indústria. Se você quiser fazer por conta sua, mas aqui para a fábrica não tem validade nenhuma. Eu falei, beleza, sem problema. Só que as minhas vendas, porque eu já começava a levar o 3D. Porque o cliente já viu o resultado, né? Ali, totalmente, faz toda a diferença. A primeira venda é a visual, é isso que aí, quando eu mostrei o 3D, aí as minhas vendas de novo subiu e foi para aquele patamar. Aí eu já comecei a ensinar o 3D para os meninos, peguei o Kleber, peguei a turma toda aí para que massa. dar. Então eu fui nessa área de tecnologia. Mas eu posso contar aqui por que eu tenho a Proloja. Eu falo para todo mundo que eu tenho as costas quentes na Proloja. Vamos lá. Vou contar um caso do Kleber aqui. O Kleber é velho mesmo, porque ele tá em todos os todas. O cara quando é monstro. Patrimônio patrimônio da Proloja. Por que eu tenho as costas quentes na Proloja? E eu falo isso para todo mundo. O Kleber fez uma venda magnífica. Cliente JK, Murilão da JK, lá de Anápolis. E assim, nós soltamos foguete na empresa, porque foi uma das maiores vendas com o MDF. E a gente ainda tinha um vidro curvo ainda, que era um negócio assim... Era um negócio espetacular para a época, né? E quando o Kleber fechou esse negócio lá com o Murilo, foi assim um motivo... Até hoje o Kleber está contando dinheiro. Até hoje. Certo. E aí o Kleber ficou muito feliz, e assim, uma venda, acho que deu lá, não sei, 50 mil reais na época a venda. Então foi... Na época, 50 mil reais é como se fosse um 200, 300. Naquela época o dinheiro tinha valor. E aí, rapaz, chegou o dia da entrega. E o caminhão da Proloja encostou lá na porta E o Murilo muito feliz, com data de inauguração marcada, os montadores descendo os móveis e tal, descendo o móvel do caminhão, e todo mundo feliz demais, umas fitas de alumínio no móvel, o rodapé todo de alumínio e tal. E o Murilo muito feliz. A mulher do Murilo deu uma cutucada nele assim, falou assim, meu bem, esses móveis brancos todos aí, os nossos móveis não eram café com leite? Aí o Murilo botou a mão na cabeça, que ele não tem cabelo, só na cabeça mesmo, assim, literalmente. E falou, meu Deus do céu, Kleber do céu, nosso móvel é tudo bege com café com leite aqui, ué, Kleber? E foi tudo branco. O Kleber botou a mão na cabeça, ligou pro Rock. Rapaz, o Rock pegou a caminhonete dele, ele fez com 15 minutos de Goiânia a Anápolis. Eu nunca vi um cara acelerado desse jeito. E rasgou tudo. Chegou lá, Murilo, não fala um trem. Eu contratei de outra cor. Kleber, rapaz, foi falha, realmente. Eu errei. Não era essas cores mobiliário. Aí o Murilo falou, e agora? Como é que a gente faz? O Rock falou, não. Aí o Murilo falou assim, Murilo, me dá um 30 dias. Ele falou, não tem jeito não. Que prazo que você me dá? Ele falou, eu dou tantos dias, tal. Me dá 15 dias. O Rock falou, põe tudo dentro do caminhão de novo. Mandando umas coisas pro caminhão, a empresa trabalhando cedo, de tarde, de noite e de madrugada. Mas não foi pediu 15 dias com 10 dias. Eu sei dessa história, foi mais curto prazo. 7 dias. Com 7 dias o caminhão da Proloja estava lá de novo com o mobiliário. Nesse dia eu falei, eu tenho as costas quentes. Não gerou nenhum tipo de despesa para o cliente. E nós aqui lavamos a roupa em casa lá, colocamos cada móvel na vitrine, e aí o que aconteceu? Peguei um balcão, vendi um balcão lá para Drogamar. Vocês foram vendendo as peças. Vendendo as peças. Passou poucos dias, a gente já tinha pulverizado todos esses móveis em outros clientes, porque era novidade. Claro. E a Proloja de lá para cá só vem... A Proloja é uma loja que eu sei que ela tem mais de 30 anos de mercado e não existe nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Verdade. Você tem que ir loja de imóveis, imóveis é uma coisa que todo mundo reclama. Daniel, eu já saí daqui de Goiânia, meia-noite, para ir atender uma solicitação de cliente em Posse. Ele falou, não, os meninos montando a loja do cara lá, e ele falou, Kleber, eu acho que nós errou aqui no projeto e não tá passando certo onde é que eu quero, as prateleiras, os balcões, eu não derredo aqui, não quero que monta não. Peguei meu carro aqui de meia-noite e fui parar lá.
Sentei com os meninos, puxa treino daqui, risca o papel aqui. Quando foi meia-noite no outro dia, estava montada. Do jeitinho que o cliente queria. Ele falou, Cleber, mas como é que você fez? Você não trocou peça nenhuma? Eu falei, não, tudo nós discutimos que a gente vai acertando. Esquentou ela aqui, diminuiu. Rapaz, tinha passagem entre balcão, que ele falou, não, aqui eu não quero passagem. Peguei uns vasos de plantas, samambaia, coloquei lá e falou, nossa, mas ficou perfeito. É assim que eu queria. Você entendeu? Distância de balcão com a prateleira estava grande. Ele falou, não, eu queria menor, eu reduzia passava um pedaço pro outro e tal. Chegou 2 dias depois, a loja do cara estava montadinha e ele agradeceu demais da conta. Olha, eu assim, entrando nesse assunto, graças a Deus eu tenho uma equipe de montagem muito boa, que é o Raibas e o Guilherme, que estão nas montagens para mim, né? Ocorre algumas vezes de você faz um projeto pro cliente, chega na hora lá e ele, eu quero mudar isso, aquilo. E essa equipe de montagem que está comigo hoje, cara, eu durmo tranquilo, entendeu? O pessoal chega lá, se precisa fazer algum ajuste, ele faz, só me reporta, Cleiton, eu ajustei assim, porque quando você passar na visita pós-entrega do cliente, você vai ver algumas mudanças, mas nós fizemos o que o cliente pediu e a gente conseguiu acertar aqui. Ainda bem, porque quem mexe com o projeto sofre muito disso, né? Cleiton, não é te cortando, mas é só para dando um feedback, a maioria mesmo, dos montadores da Proloja, em si, geral, pegou um legado, que esse legado é meu, de dentro do projeto, conseguir fazer algumas mudanças. Ajustar e algumas mudanças dentro do projeto, sem alterar valores para o cliente, que é poucos que conseguem fazer. Aqui na Proloja tinha um menino também que já montou para vocês lá no Mato Grosso, que era o Pedro, finado Pedro. Você podia pôr um projeto na mão dele e fazer igual você falou, Cleiton, dormir tranquilo. Que ele só reportava para você, o Kleber, deu problema aqui na medida, porque o cliente quer que a prateleira passe assim. Pedro, tem como fazer alguma coisa aí? Ele tem. Pode fazer, meu irmão. Lá no meu podcast foi assim também. Pode fazer, meu irmão. Montar. No outro dia, só mandava foto, reportava pra gente, tá pronto. Aqui, o David tem muita história boa. Eu brinco muita história boa. Eu brinco aqui que eu falo pro cliente que o cliente ele gosta mais do nosso montador do que da gente ali que tá, porque os caras eles não voltam com problema. Eu tive uma situação em Cocalzinho que a gente teve que fazer um recuo nas prateleiras por conta de uma porta lá, que a gente vai medir a loja muitas vezes e tem um produto, né? A gente não detecta que tem uma viga ali atrás, alguma coisa. E os meninos fizeram, eles só chegaram para mim, olha, aconteceu isso, eu já fiz. E o cliente falou, David, esses caras são perfeccionistas, eles são mais perfeccionistas que eu querendo que arrumasse logo. E se você vai lá hoje ver, parece que saiu daqui da empresa. Sabe? O negócio David, hoje eu te quero dizer uma pergunta assim. Hoje você montar uma farmácia, você falou que a farmácia vamos lá tem 20 e tantos anos, né? Do seu cliente. Hoje, farmácia hoje, pelo número de farmácia que a gente vê, porque parece que a gente mais vê na vida farmácia. Tem muito. Dá lucro ainda? Dá para viver você tendo uma farmácia hoje ainda? Demais. Você tá no meio desse meio. Você fala pro dono da farmácia? Pro dono da farmácia. Então. Farmácia abençoada. Farmácia abençoada. E em Goiás tem uma particularidade que a legislação é muito dura. Só que mesmo assim, a gente tem cliente que está montando a terceira, a quarta, a quinta farmácia. Eu tenho cliente que saiu, fechou a farmácia há 10 anos atrás, volta. Tem um cliente que estou atendendo, tem 15 anos ou 10 anos por aí, que ele parou de mexer com farmácia, está voltando agora. O filho dele agora já formou em farmácia. Vai abrir pro filho dele. Só que tem uma questão. Como qualquer ramo, né? O ramo moveleiro, você tem ali a empresa que prospera e a empresa que não. O que a gente identifica de cliente que está prosperando no ramo farmacêutico é o cara que não fica acomodado. Sabe? Na zona de conforto. Não fica. Você passa lá depois de 2, 3 anos, nem que seja a fachada, a lâmpada não está queimada, não está piscando. Parece que é uma coisa boba, mas isso fala muito sobre a forma como ele lida com a empresa, né? A organização. Tudo, né? Outra coisa que eu sempre, assim, eu aprendi isso porque a gente vai atendendo muitas farmácias que são redes. Ô, Cleiton, seus clientes lá é farmácia também? 95% da minha atividade é farmácia. A maioria aqui o que eu sempre falo, hoje, um fator principal que em qualquer segmento, não só farmácia, é gestão.
O primeiro passo para uma farmácia prosperar, ela ter uma gestão eficiente. Ou como uma farmácia independente ou como uma farmácia associada à rede. É necessário hoje que o empresário, ou seja, o dono de farmácia, ele tenha uma gestão eficiente, que através dessa gestão o resultado vem. Ah, mas Cleiton, eu vou montar uma farmácia, eu só vou ter gestão, qualquer coisa, qualquer móvel que eu colocar lá. Não. O mobiliário que você vai ter dentro da sua farmácia, ele tem que ser um mobiliário inteligente, um mobiliário que conversa com o cliente, que traga resultado. Por quê? Muitas vezes o cliente fala assim, eu vou montar uma farmácia, eu boto uma prateleira, um balcão, uma prateirinha ali e já foi. Não é isso. A gente tem que criar um projeto para conectar o produto que você está expondo com o cliente. Por quê? O cliente, quando ele vai na farmácia, muitas das vezes ele já vai determinado a comprar um medicamento. E existe aquela situação do medicamento para ele ser vendido, aquele medicamento que a gente fala com retenção de receita, com todo aquele controle. Ele precisa do balconista, do balconista e do farmacêutico para poder executar a venda. Já hoje, uma farmácia, quando a gente fala numa plataforma comercial hoje, eficiente para uma farmácia, ele tem no mínimo um 60% de faturamento a medicamentos, 40% ele tem que vir de não medicamentos, que é o principal fator nosso como representante na hora de vender para o cliente, é criar o ambiente certo para ele. Seção infantil, perfumaria, beleza, cosmético, a parte de higiene pessoal, toda essa linha que vem de alto atendimento. Hoje uma farmácia mudou muito. Até mais cedo eu estava falando com eles que antigamente o dono de farmácia, 90% da venda dele era medicamento, hoje mudou. Então nós temos que conectar o cliente hoje com essa atualização. Exato. Ou seja, ele tendo uma farmácia com mobiliário bonito, inteligente, onde ele vai ter uma gestão de categoria, uma gestão de fluxo, setorização de zona quente, zona fria, tudo isso favorece muito o aumento do faturamento. E quem não se atualiza, fica para trás. Agora, eu vou puxar a bola, puxar a brasa para nossa sardinha. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o maior erro do dono de farmácia hoje. O maior erro do dono de farmácia hoje é o seguinte, ele sonhou com um projeto ali. A primeira coisa que ele faz é contratar um engenheiro ou um arquiteto para fazer a aprovação do projeto lá na vigilância sanitária. E o que ele faz? Ele contrata um cara para aprovar o projeto na vigilância sanitária. E o cara vai aprovar o projeto na vigilância sanitária. Só que esse projeto que o cara fez, ele fez um projeto para ser aprovado na vigilância sanitária. Esse cara recebe o valor por isso, cumpriu o papel dele, beleza, 100%, aprovou o projeto. Só que... Aí depois de aprovado, vocês podem bagunçar tudo ali? Esse é que é o problema. Não pode. Esse é que é o problema. Então veja bem, qual que é a expertise desse cara em leotização de farmácia? Nenhuma. Às vezes é zero. Então o que acontece? Quando eu consigo pegar um dono de farmácia e explicar para ele que o certo é ele pegar o meu projeto de mobiliário, passar esse projeto pensado para o engenheiro que vai lá na vigilância, porque a vigilância ela está preocupada com a parte dela, que é o quê? Banheiro de PNE, se tem a parte de DML correta, se tem os espaços de circulação corretos, se tem a sala do farmacêutico, se tem a sala e os detalhes da vigilância. O meu é o seguinte, eu consigo colocar numa farmácia, por menor que seja, dependendo do erro de projeto, a gente aumenta 60%, 70% do mix de exposição na farmácia. Mas como assim, Marcelo? O MDF permite isso. Então a gente faz um medicamento compacto, que não significa diminuir medicamento. Compactar não significa diminuir. Então, quando a gente mostra isso para o cara, que ele vai aumentar o medicamento dele numa área menor da farmácia, vai sobrar mais espaço para ele colocar mais mix de produtos. E quando a farmácia é maior, a gente consegue abrir a mente do cliente. Outra coisa, a maioria das pessoas ela não tem ideia do que uma farmácia é capaz. Eu monto muitas lojas de produtos hospitalares. Eu monto lá pro cara uma loja de produto hospitalar. O cara tá faturando, tá lá ganhando o dinheiro dele e tal. O dono de farmácia, ele pode pegar essa loja de ortopedia, 100% dela, e trazer para dentro da farmácia. Por que ele não faz isso?
Porque ele não tem a mentalidade que isso vende, que isso dá dinheiro. Então, o cara que monta uma farmácia de 40, 50 metros quadrados, às vezes ele está sujeito a fechar a loja com pouco tempo, porque tem gente que está vendendo medicamento mais barato que a própria distribuidora. Desculpa a expressão. Deixa esse cara se ferrar para lá, entendeu? Mas aplique outros detalhes. Por exemplo, vamos ganhar dinheiro com bebê conforto. Rapaz, um bebê conforto custa R$ 1.900. Então, dá R$ 700 de lucro. Vamos vender Doril para dar R$ 700 de lucro? Vixe. Entendeu? Não ganha Então, no mês, eu tenho um cliente que ele fala assim, Marcelo, na minha lojinha agora tem até remédio. É isso mesmo. Ou seja, ele abriu a mente para vender vários outros tipos de produtos. Ele está vendendo agora um mix que ele nem sonhava em ter. Então ele pode mesclar, por exemplo. Então, mas o CNPJ do cara que vende produto hospitalar Beleza. pode vender remédio? Não, mas o de remédio pode vender Pode o produto vender hospitalar. E Então, pode no vender caso, você tem que suplemento. pegar uma farmácia Mas isso aí e eu trazer posso- os mas produtos isso aí para cá. eu posso dizer. Depende da regional. Igual lá no Mato Grosso, no Rondônia, no Acre, onde eu atuo, lá a farmácia não pode comercializar produto hospitalar. Acho que é ortopédicos, né? É o ortopédico, você tá falando. É o ortopédico. Ortopédico, mas do KNAI dele tem que estar Isso. liberado para ele vender. Sim, senão não ó, pode. tem Mas veja bem, a suplementação, por exemplo. Eu monto muitas lojas, o cara vende só Suplementação pode. suplemento. Pode. O cara vende só suplemento. Por que que eu não trago a loja de suplementos para dentro da farmácia? Aham. Bah, o cara vende, eu monto uma loja Não, do mas cara aí de você faz produtos o cantinho naturais. bonitinho lá, Exato. né? Não, é isso aí. É A isso maioria, a base essas é- lojas maiores, drogarias maiores, a gente já deixa lá um canto destinado a esse líquido, Não, mix não de vamos longe, não. cadeira de roda, bengala, Medidor de pressão. medidor de pressão, Camisa de Termômetro. patrão, tornozeleira, essas coisas, tudo pode dentro de uma farmácia. Qualquer farmácia pode. roupa térmica, camisa de fator de proteção solar. Gente, por que que eu não posso colocar as roupas com fator de proteção solar dentro da loja? Posso sim, e dá lucro. E é um mix a mais. Gente, eu tenho uma cliente que ela tem dentro da farmácia dela uma prateleira de 8 metros. Unha. Ela se especializou em unha. Tem 8 metros vendendo só artigo Produto de para unha. Ou Olha seja, Ah, o Cleiton ia ser Cleiton. aqui ó, o cara da... aqui ó, o cara do sapato ortopédico, ele pega lá, manda um cestinho pra farmácia com meia dúzia de sapato ortopédico. Por que, dono de farmácia, que você não tem uma vitrine de calçados dentro da farmácia? Aham. Põe, vira Sabe por quê? referência. Eu vou te falar por quê. Ah. O Marcelo falou do Porque erro aí. sapato com muito espaço tem que Não, ter depósito. cara, Não. esse é que Com é o número problema. 31, Quando é 32, assim, O 33. espaço, você falou um fator O muito espaço, real. né? Precisa muito de Pra espaço. sapato precisa ter Cadeira de numeração. roda. Cadeira de roda. É. Eu montei uma farmácia agora em Cavalcante. Aham. O cara meteu cadeira de roda Cidade boa, hein? em cima das prateleiras. Foi onde ele achou pra colocar. Rapaz, é o único lugar que ele E achou. não fica feio. Não, fica feio não. Vou apertar o dedo, tadinho, que ele tá caladinho, que ele é o menos agressivo. Eu sou aqui. novato falando com Ô, caçulinha. Deide, você já chegou no dono de uma farmácia, às vezes, pra todo mundo você pergunta, mas o Deide vai começar a responder. Você já chegou no dono de uma farmácia e falou, cara, não monta aqui não. Procura um ponto melhor, porque pelo que eu vejo, vocês entendem de tudo, né? eu Também. che- Você dá Deixa eu mentoria te falar, completa, eu fiz isso. sabe assim? Porque eu oriento meu Sabe por cliente. A quê? gente faz isso. Foi assim, ó. Eu atendi uma cliente, ela era de uma associação. Aham. E o pessoal selecionou um ponto para ela muito ruim. Tem avenida, você virava na direita, na avenida, vira à direita em algum momento lá e virava de novo. Então, assim, atrás da avenida não passava ninguém, ela montou uma farmácia lá em Goiânia. Eu cheguei nela e falei, olha, certeza que você quer montar uma loja aqui? Falei, olha, fizeram um estudo aí e o local é bom. 6 meses, infelizmente, ela estava vendendo a farmácia. Aí, ó. Porque não Você deu certo. só de bater o olho no estúdio A lá, gente sabe. E aqui, a ó, farma- o Marcelo falou um negócio aqui, falou assim, olha, erro que o pessoal comete. Eu percebo um erro que o pessoal comete na parte de mix. Ah, eu não vou vender esmalte aqui na minha loja porque não sai. Eu não vou vender ortopédicos na minha loja porque não sai. Suplementação compra pela internet. Só que o pessoal, eles querem gerar demanda primeiro. Ele quer vender primeiro o que o cliente sai pedindo para comprar a mercadoria. E é o contrário. Você precisa ter aquele produto muito bem exposto para a partir daí você gerar demanda e começar a vender e começar a aumentar.
Tem uma loja ali em Itaberaí, ela não vendia esmalte. A gente fez uma exposição bacana de esmalte. Agora sim, a gente tá aumentando a quantidade, comprando mais bandejinhas ali, porque surgiu a demanda. Maravilha. A farmácia hoje, também, para vocês terem experiência, às vezes essa mulher que abriu atrás da avenida, ela não estava pensando só na entrega, porque às vezes a pessoa liga muito. É um custo muito alto para você manter preocupação com o delivery, né? Você precisa ter cliente de rua passando. Inclusive, farmácia, hoje ela tem que ter duas coisas fundamentais. Ela tem que estar em numa região movimentada e, se possível, ter estacionamento. Sabe que eu tive uma ideia agora? Tem que Por que nós não montamos um iFood de farmácia? Já só entra ali no aplicativo ali. Já tem muita gente grande envolvida com isso. Tipo assim, mas a pessoa... O iFood hoje ele já vende medicamentos. Já. Tem. Entendeu? Mas não é só iFood não. Eu tava em Hidrolândia ali, tem um aplicativo lá deles, lá da cidade, que tem lá. Você comprar na mesma sacolinha açaí de pirona, o que você precisar lá, na mesma sacolinha. Mas foi liberado agora, tá? Pois é, e o supermercado foi proibido de vender esses remédios. Você lembra dessa época? Mas agora pode. Liberou de novo. Liberou para vender pelo iFood, se eu não me engano, recente, porque teve uma legislação que liberou para supermercado e para venda por aplicativo, porque antes era proibido. Não poderia vender. Então, mas aí cai em tal, a farmácia vai estar lá com os produtos, aí clica, compra, o iFood pega, vai lá e entrega. Exato. O que vai acontecer? Quando você entra no aplicativo, você vai buscar farmácia, o próprio aplicativo ele vai buscar próximo de você quais são as farmácias credenciadas no aplicativo para você gerar compra. Só que isso é uma situação que já vem de alguns tempos, algumas farmácias que de forma indireta ou direta com o WhatsApp, a galera já faz isso. Já é mais drogarias na cidade que já tem o próprio aplicativo dela, que você entra lá e compra. Lá no meu setor mesmo tem farmácia do setor. Você entra lá no WhatsApp lá... E se eu não me engano, acho que o pioneiro dessa questão de vendas online, essas coisas, foi aquela farmácia lá, o pessoal lá de São Paulo, se eu não me engano, acho que é o Nofre. Foi um dos pioneiros a vender pela online, né? Vendas online de medicamento. Você ia lá, escaneava a sua receita, passava para eles vendiam para você medicamento e despachavam esse remédio aonde você estava. Agora, deixa eu mudar de assunto aqui e falar um privilégio do cliente da Proloja. Olha o tanto que o cliente é privilegiado por ser atendido por um de nós. Nós estamos aqui com a bagagem de 11 anos de casa, 23, 24 anos de casa, 22, 23 anos de casa, 30. 20 anos de casa. Vai para 30 anos. 30 anos. 30 anos. Mas eu de atuação no segmento imobiliário para farmácia, eu tô desde 98. Então, se você for analisar, já são mais de 30 anos, que eu atuo nisso aí. Pois é. Então, nós somos, hoje, um referencial. Então, quando o cliente tem a oportunidade de ser atendido por um de nós, olha o que eu vou fazer com esse cliente. Eu vou falar para ele assim, seu cliente, eu tenho experiência com muitos anos projetando. Esses clientes que eu atendi, que estão vendendo 500, 800, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais ou mais, passaram aqui pela loja. Então, o que eu posso fazer por você? Eu posso trazer algumas ideias para o seu negócio. E se a gente discutir essas ideias, nós podemos chegar num denominador comum para você faturar mais. Igual, por exemplo, tem muitas questões. A gente não pode esquecer da climatização também, né? Que vocês veem. O climatizador é outra... É um universo. Mas um exemplo básico aqui, por exemplo. Hoje está em auge aí a farmacinha, que é aquele autoatendimento. Então, eu converso com alguns donos de farmácia. Essa farmacinha dentro da farmácia? Dentro da farmácia, de autoatendimento. Para vender MIPS. É um expositor de autoatendimento. É um expositor de autoatendimento que o cara vai lá. Por exemplo, eu falo muito pro meu cliente, o que é uma consultoria? Consultoria é você explicar e discutir cada detalhe com ele. Então, por exemplo, o cara tem uma farmácia num grande centro, dentro de Goiânia, aqui no centro. Aí, desculpa a expressão, mas tem muita gente arrogante ali pelas suas profissões, engravatados. O cara não quer escutar o farmacêutico. Então ele entra dentro da farmácia ali com muita pressa. Não quer falar com ninguém, brigou com a mulher. Ele vai lá, pega um Engov e vai tratar da H. pylori dele lá com o Engov.
entendeu? No autoatendimento ali, muito rápido, tal, ele já sabe, ele não quer escutar o dono da farmácia. Funciona bem. Mas o cara lá do interior, às vezes ele coloca essa farmacinha, o cara, na humildade dele, ele vai ali na farmácia, mas ele tira o cara de trás do balcão. Vou te mostrar. Ele tira o cara de trás do balcão pro cara ir lá pegar o comprimido e pegar o autoatendimento para ele. Ou seja, se eu trago isso pro balcão, eu vou fazer uma venda consultiva. Porque agora, além de eu cuidar dele, eu vou colocar ali o zinco que tem que fazer uma gestão paralela junto com o remédio para ter uma absorção. Eu vou dar um tratamento para ele igual ele merece, só que isso eu vou aumentar o ticket médio dele. Ele veio para comprar uma cartelinha de Dorflex, mas a hora que ele contou para mim aqui a patologia, eu vou falar, olha, tem isso, tal. Então, tem casos que precisa da farmacinha, tem casos que não precisa. Cada situação é discutida. Então, cada situação, a gente oferece para o cliente os detalhes. Então, ser atendido por um de nós faz toda a diferença. Tem uma questão que eu bato muito na tecla no atendimento ali 1 a 1 com o cliente, que é o seguinte: o meu concorrente, na maioria das vezes, o vendedor tá ali, ele tem um projetista na retaguarda, isso é bom demais. Só que a gente consegue alterar na hora o projeto. Altera na hora ali, aumenta o medicamento, diminui o medicamento, vê as possibilidades. A gente faz 3, 4 opções de layout. Então é praticamente impossível ficar de uma maneira que o cliente não goste, sabe? É muito difícil. Eu queria saber rapidinho, nós não ouvimos do Kleber, a primeira venda. Clebão, você vai lembrar, Clebão? Pai, contou lá, foi do vidro lá. Não, eu não contei. Só um adendo, você tem 30 anos de Prologis. E você também, você não falou da sua? Ainda não, mas eu lembro dela. Você tem 30 anos de Prologis, você tem 30 anos de imobiliária. Não, e eu, só pegando o gancho aí, vocês podem até responder. Eu quero saber também o que mudou da farmácia daquele tempo de hoje. Assim. Isso aí eu não vou saber falar não, porque eu já cheguei nessa era aqui. Aí, ó, Cleber, conta a sua história aí, referente à primeira venda sua. Que o Marcelão já contou dele, né, Marcelão? Eu já falei a minha. A questão que eu acho interessante falar, eu tenho 34 anos, eu era brincando de fralda e isso. Você comprou fralda do Cleiton. Comprei na farmácia. A minha primeira farmácia que eu vendi, ela é bem marcante, que é a primeira farmácia que a Proloja vendeu. Olha, rapaz, eu não sabia. Foi ali na Vila Nova. Patrimônio da Proloja. Foi ali na Vila Nova ali, a primeira loja que a Proloja vendeu foi essa loja que eu fui lá com os papelzinhos quadrangular, fiz o desenho e passei para o cliente, fechamos o negócio. E nós montamos, na época, até o Rock junto com a gente, batendo martelo também, passando. Na época, a farmácia quando você conseguia fazer um projeto e vender para o cliente, era novidade. O cliente ficava muito ansioso. Nós chegamos lá, tipo de tarde, 3, 4 horas, e juntou eu, o Rock, mais uns 2 montadores, e montamos a noite inteira. Saindo de lá às 6 horas da manhã, a farmácia do cara montada, ia já colocando produto e tal. Mas isso era novidade. O cara, quando comprava, ele falou: não, eu quero, você monta à noite, que no dia eu tenho que sair e já tem que montar e colocar o remédio. Era a coisa mais linda do mundo. Era fazer uma farmácia. Ou era Só vidro. Só vidro modulado. Deixa eu te contar uma história aqui para pegar o gancho do vidro. Eu peguei todas as fases desse processo. Por quê? Como eu comecei no processo de montagem, naquela época a gente não tinha setores igual aqui. Então, um exemplo, a loja tinha 3 montadores. O montador era responsável por separar os vidros, os espelhos, pintar o rodapé, porque naquela época fazia a questão da pintura, e a gente usava a tinta automotiva, que era a tinta Duco, porque ela tinha uma secagem mais rápida. Aí eu lembro até hoje, eu aprendi a desenhar os projetos na montagem. Como? Eu tinha que fazer relação. Naquela época, o mais fácil que eu aprendi era relacionar por módulos. Todos os vidros de rodapé, que seria a base. Aí eu tinha todos os vidros de fundo, que era o espelhado, os vidros de tampo e de lateral. Aí essa formação, você fazia a relação de toda a farmácia. O que era medicamento, o que era balcão, o que era gôndola, o que era perfumaria.
E naquela época não existia. Depois veio os painel canaletados. Mas naquela época, a gente colocava os ganchinhos que ele travava entre os vidros. Então eu, no processo que eu comecei, eu separava o material, pintava, a gente embalava no papelão, passava fita durex, jogava esse material nas costas, carregava a caminhonete quando a gente ia entregar de caminhonete. Quando não ia entregar de caminhonete, que era de ônibus, quando eu falei, pegava esses vidros empacotados no papelão, levava até a rodoviária e ia de ônibus montar as farmácias. Naquela época não existia o celular, isso aí, 98 para 2000, não tinha, todo mundo tinha celular. Então era muito cartão, então chegava na cidade cedo, muitas vezes, ou no horário, pegava o frete, colocava, terminou a montagem, pegava o cartão, ligava em Cuiabá, olha, eu entreguei a montagem e tal, tô com o dinheiro do cliente, vou fazer o depósito, e não existia, hoje é scanner, naquele tempo era fax, então a gente escolhia o hotel que ia dormir, porque aquele hotel tinha que ter um aparelho de fax. E era uma luta, porque você tinha 3, 4 esperando para passar os pedidos para a indústria. Mas foi tempo de muita luta. E hoje, ao ver a evolução que nós estamos dos móveis, é muito gratificante passar por essa etapa. Eu, especialmente, eu trabalho diferente dos meninos aqui. Na minha região, eu mesclo as duas linhas de móveis. Eu trabalho tanto com o metal e o MDF. Eu trabalho com os dois mistos. Aqui vocês já tem um foco mais no MDF, né? Nosso foco maior aqui é MDF. A gente... mas é por opção, assim. Eu vejo algumas vantagens no MDF em relação ao metal, que aqui faz sentido, né? São mercados diferentes. Exato. A gente vê o Leonardo em Tocantins, ele monta uma loja com os mesmos módulos e a loja é diferente, né? A exigência do cliente é outra. Não coloca muito ACM, ele coloca um negócio mais enxuto ali. Então é por conta disso que a gente tem essa preferência por MDF. Agora, legal que você tocou noutra ideia, é um produto novo que está sendo inserido para nós aqui no segmento de móveis, são os acabamentos de ACM. Meu irmão. Eu acho que isso enriquece muito o acabamento final da luz, com certeza. Muito. Além de eu poder personalizar a mesma cor, porque eu sofro com algumas situações disso, porque o azul lazuli do MDF é um tom, o azul lazuli de pintura imobiliária é um tom, e você não acha esse mesmo azul no ACM. Então você tem tonalidade diferente, que é o que acontecia comigo. Na linha metal, o vermelho do metal era diferente do vermelho dos móveis em MDF. E eu subi para a indústria padronizar, fazer o rodapé de linha verde, vermelho, da mesma cor dos móveis, para manter um padrão. Porque é feio você chegar numa loja, ele tem um tom de vermelho aqui, um tom de vermelho aqui e outro tom de vermelho lá. A gente tem que seguir igual para todos. Pois é. E o Marcelo, alguém falou aqui foi você. Cada cliente tem uma necessidade, né? Geralmente, quando vocês vão reformar uma loja, quase 100% é para aumentar o mix de produto, né? Com certeza. Aumentar o mix de produto, não é, Kleber? Sim. Às vezes tem algum cliente resistente, não, eu não quero porque eu não preciso e tal. A gente tem que mostrar para ele o resultado, né? Isso. E quando uma loja precisa diminuir o mix de produto, é complicado. Realmente. Eu montei uma loja no interior, que eu bati na porta lá, não me chamaram, eu fui lá e ofereci o serviço. E o cliente precisou... Aí você oferecer para ele diminuir? Vamos lá. A loja era tão bagunçada, porque a pessoa vai crescendo e vai arruma um buraco ali, ela vai lá e coloca. Sabe onde eu vi uma loja dessa? Não sei quem atende Cavalcante aqui. Uma na esquina, lá em frente, aquele supermercado, não sei. Aí eles estavam fazendo outra farmácia antes ali, ó. Em frente à praça. Era alguém de vocês aqui que tava, eu passei lá, mas... Só cortando o David um pouquinho aqui, essa questão da bagunça da farmácia é o seguinte, o cara começa pequeno, aí ele monta uma prateleira de uma empresa. Aí a Cuca manda um expositor de fralda para ele. Aí o Brinquinhos, não sei o que, manda outro expositor. A sandália havaiana manda outro expositor. Cada um manda um expositor diferente. A loja vai ficando desse jeito e vira aquela bagunça. A Proloja vem e faz o quê? Organiza isso tudo. Então a venda aumenta muito por conta dessa organização. Você tira aquele excesso de expositor e faz um só. Entendeu? O nosso trabalho é esse. Pois é, e essa loja tinha tanta coisa. De categoria, né? Você criar um projeto, uma gestão de categoria, onde você vai setorizar cada produto no seu lugar. Eu começo falando para o cliente com relação a isso e vejo, a hora que eu chego no cliente, eu vejo que a loja está bagunçada, eu faço alguns apontamentos para ele, mostrando como ele vai evoluir conosco. E o principal que eu consigo entregar para todos os clientes que eu vou fazer. Por exemplo, ele tem uma farmácia lá de 100 metros quadrados. Essa farmácia ele está toda bagunçada, o remédio, ele precisa de mais espaço para remédio, ele precisa de mais espaço na área de perfumaria, na área infantil, ou seja, na loja toda.
eu consigo entrar dentro desse espaço dele, dobrar a capacidade de medicamento e dobrar a capacidade de perfumarismo. Sim. Dependendo da situação, dá pra Mas dobrar. a gente... Dependendo. Mas aí, 70, um projeto bem feito. Pois é. E aí? Não, porque tem loja, farmácias. E o cliente não acredita. Você A hora que eu falo de boca, a hora que eu mostro Tem o que projeto mostrar, pra ele, tem tá que aqui, mostrar. ó. Ele fala, pô, eu tinha 10, eu tô pra 24 metros hoje. Pô, eu tinha 4 em perfumaria, eu tô pra 10 metros. Como você conseguiu fazer isso? A gente Esse aí conta é pelo- expertise. O É. cara, quando entende, ele consegue te entregar o que você precisa. Agora, quando a pessoa não entende, porque projeta até no papel, o cara pode colocar 6 gôndolas na sua farmácia não cabe. Ele fez uma simulação, mas te dá corredores dentro do padrão, te mostrar a setorização, como que ficou. Isso é totalmente diferente. Você sabe o que é que acontece? Rapidinho, que antes de voltar na parte da loja, Não, você tem um tempo. eu atendendo um pessoal aí, é o que eu falo do cliente que recebe o projeto ali, do projetista e o vendedor. Isso eu falo é o concorrente Criar o nosso. projeto. Né? O vendedor não faz isso. Eu recebi um orçamento de um cliente, orçamento e projeto. Prateleira de 2,20 metros de altura, tal. Comunicação de 30 centímetros, tal. O cliente que não entende disso aí, pô, é igual à sua. Só que não é. Nesse caso, a comunicação estava diminuindo a altura da prateleira. A prateleira era de 1,90 na verdade, mais os 30 da comunicação para dar os 2,20. Por que eu tô falando de números assim específicos? Ué, é só 30 centímetros? É, mas só para medicamento tinha 20 peças. Perfumaria mais umas 15. Então, a gente tem que ficar, a pessoa que está comprando, ela tem que ficar Vocês atenta às têm que pegadinhas. conhecer o produto também. Totalmente. É que eu Tem passo que conhecer também. Igual o totalmente. David tá relatando aqui, eu já tive situação que eu mostrei pro cliente, ele acabou fechando comigo e entendeu que eu tava entregando mais, por quê? O cara joga um projeto na mão dele, ele olha o projeto, desenho semelhante, é isso mesmo. Fala, Muita não, informação ali desnecessária. altura de prateleira, profundidade, quantidade de bandeja, quantidade de gancho, principal de tudo. Aí eu trabalho com, a gente tem aqui, os meninos usam também, eu trabalho com um balcão que eu falo que ele é um coringa, porque ele é 3 em 1. Eu tenho um expositor de venda na frente de autoatendimento, tenho gavetas para comprimideira, na parte de dentro a gente tem estoque de giro. E o que eu mais falo pro cliente, mas hoje tem no mercado, eu mesmo. Tem preço, mas não tem a mesma qualidade que o nosco. E detalhe, os caras pegam um balcão de 50, coloca pro cliente 50 centímetros, vai adaptar uma prateleira na frente de mais 25 centímetros, pô, o cara vai perder 75 centímetros na farmácia dele. Para quem quer fazer projeto, para quem quer saber otimizar espaço, 30, 40, 50 centímetros faz muita diferença Muita no projeto. diferença. Olha, Principalmente remédio, né? Esse Não, cliente... Daniel, e farmácia, hoje você chega, isso aí não é que o cliente é leigo, é porque essa parte Ele não tem esse conhecimento. de vendedores vão enfiando, vão colocando coisas pra dentro da Eles loja querem só dele. vender. Ué, você chega hoje num balcão, o cara tem na farmácia. Já que você nem enxerga o Não, farmacêutico. tem um balcão lá de 10 metros, tem só uma entradinha de 60 centímetros, a outra lá de 60. Mas cadê seu balcão? Ah, tá cheio de expositor aqui. Expositor. E aí eu volto... É hora da gente chegar e mostrar isso pra ele. Fala, cadê seu balcão? Tá É cheio verdade. de O expositor. Marcelo uma vez conversou comigo sobre um cliente aqui dentro do Goiás, que era umas gôndolas de metal, que até que você tirou a dúvida comigo. E aí você mandou o projeto, não sei se você lembra, eu falei com você. O concorrente colocou para esse cliente uma quantidade de gôndola superior à que é a proposta do Marcelo. Só que o cara deixou um corredor de passagem para o cliente circular de 85 centímetros. É inviável. Um corredor, Não para você ter uma aprova, boa não. circulação, ele tem que variar em torno de 1,10 m a 1,20 m, que são um corredor de acessibilidade. Aí é fácil, o cara vai espremer, só passa uma pessoa do corredor, como que vai você? Você vai montar um corredor de gôndolas ali. Esse corredor que o cara coloca uma quantidade de gôndola excessiva para poder empurrar material no cliente. Chega lá, só passa uma pessoa no corredor. Você quer olhar um produto naquela gôndola, tem Se uma tiver cliente, um olá, você não vai tem uma ver. pessoa naquele corredor, você vai falar, não, a pessoa tem que sair para me entrar, não vou incomodar ela não, vai embora. Não, nós temos que trazer acessibilidade. Conectar o cliente, o móvel, o produto e conectar com o cliente para que ele possa olhar o produto e ser induzido a comprar, que é a compra por impulso, que é o fator principal hoje. Diante de alguns eventos que eu vou de farmácia, todos eles focam, é muito direto. Hoje o cliente tem que comprar por impulso. Posicionamento das bancas de oferta, na entrada, gôndola de centro. Você tem que criar setores dentro dela para quê? Para que o cliente compre, porque ele já está indo comprar um medicamento no balcão, mas esse percurso do que ele entra na farmácia até ele chegar no balcão para comprar, ele já gerou ali 2, 3 produtos por impulso. Ele comprou o medicamento. No retorno, na saída que ele vai para o caixa, ele vai passar por outro lado da farmácia que é necessário
você ter produtos que conectam por impulso. Geralmente eu faço as duas esferas, né? De um lado a gente tem toda a área infantil e do outro lado a gente tem a área de beleza. Um dos dois corredores ele vai passar na ida ou na volta. A gente tem que focar nisso. É isso que eu trabalho. E no varejo, de modo geral, 70% das decisões de compra é dentro do local. Exato. Tem que ter venda por impulso, sim. Tem que ter gatilhos para a loja. E aí... E antigamente não era, né? Não era. Era aquele balcãozão que o cara chegava lá e pedia. E aí o Kleber falou, olha, o cliente estava com um balcão ali escondido, né? Aí eu volto na loja com menos SKU. A gente reformou a loja, mostrei... Visualmente tem menos produtos, só que eu tenho mais medicamento. Sim. Eu tenho mais perfumaria, só que a loja parece que ela ficou menor. Parece que tem menos produto. E o principal, a venda do cliente, ele me mostrou o sistema. Partiu de 8 mil por dia para 12 mil por dia. Maravilha, hein? Ele tá pagando a reforma e já tá dobrando o tamanho da loja. Será que ele acertou? Ô, gente, e quando um cliente desses de farmácia procura vocês para fazer o projeto, quanto tempo para ele ter a farmácia entregue, mais ou menos? É muito rápido. Uhum. É muito rápido. Não, ele tá falando, você tá falando a parte de entrega e montagem? Você contratou vocês. Não, quero fazer vou fazer minha farmácia aqui. Varia muito. Qual que é o prazo que vocês Mais ou menos. Aqui é 35 dias úteis de quando a venda tá aqui dentro sendo produzida. Vai ser semelhante ao meu. O meu eu coloco dias corridos pra gente ter essa janela, porque como o meu é rota, então eu preciso... Não monta e sai né? Então eu falo entre 30 a 45 dias, porque, um exemplo, eu fiz igual a minha equipe de montagem está numa rota de 8 cidades no Mato Grosso. Essas 8 cidades que eles vão entregar as montagens, dessas 8 cidades são 6 farmácias novas que estão abrindo e 2 são complemento. Então eu acredito que nesse circuito ele deve gastar aí em torno de 15 a 20 dias. Certo. Então eu sempre coloco para o meu cliente uma janela de 7 dias da data da entrega, porque o caminhão ele pode adiantar como ele pode atrasar o setor. Tem as questões. Mas a questão da venda, eu não sei como vocês, o cliente me solicita, eu abro atendimento com ele um dia, no máximo com 2 dias a gente está com uma negociação fechada, já com start na indústria para produção. Como que vocês trabalham dessa forma? Bom, no nosso caso aqui, como nós mesmos somos os projetistas, que é até uma falha, né? Porque a gente deveria ter uma equipe... a Proloja tem a equipe aqui, mas é muito disputada a parte de projetos internos. Então nós aqui, nós 3... nós somos projetistas também. Então, eu tenho uma ótica e um tipo de abordagem que é o seguinte: eu só desflexibilizo o cliente depois que eu estou com o orçamento em mãos. Eu só paro com ele depois que eu já estou com o orçamento em mãos. Porque esse calor da venda, ele gera 90% do aceite do cliente. Então, quando o cliente me contrata, às vezes no mesmo dia ou no máximo 1 dia, 2 dias depois, eu já estou na farmácia fazendo a medição, o projeto é imediato, à noite eu já estou desenhando o projeto. Isso. Então, tem muitas vezes que eu vou atender um cliente em Brasília, por exemplo, eu já chego lá, já faço o projeto na mesma hora, já entrego o orçamento e a gente já sai de lá com pedido. Né? Que eu não posso deixar esse calor da venda se perder. Mas e ele também às vezes está com pressa? Não, só que tem uma questão. Agora, né? Depois que bate o martelo, o nosso prazo de contrato são 35 dias úteis. Isso. Que vai dar mais ou menos uns 45. Vai dar uns 45 dias. É rápido, só que é grande chance a gente entregar antes, porque o maquinário e tudo aqui corta muito rápido. Então, se tem uma vaga para entregar isso, a Proloja não mede esforço para fazer a entrega. Eu tô entregando uma loja em Brasília. Aproveitar para fazer uma fala aqui, igual o meu amigo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês também aqui. Para vocês, assim, entre atender o cliente, apresentar o projeto para ele, vocês levam em média também 2 dias ou vocês acabam tendo mais tempo com isso? Não, o meu é 2 dias no máximo. Isso vai depender da urgência do cliente. E outra coisa, uma pegada que veio acontecendo muito comigo, eu achei isso muito importante, que muitas vezes o cliente te chama, mas ele quer uma média, ele quer uma previsão de qual o investimento que ele vai gastar. Isso é fundamental para a gente não dar viagem perdida. Geralmente eu peço aos meus clientes, falo, você tem um projeto da sua farmácia? Eu não tenho. Então me manda um vídeo, manda as medidas da sua farmácia, que através disso eu vou colocar um pré-orçamento para você, com a média de valor que você vai investir e com as condições de pagamento que eu posso fazer. Aí o cliente ele já está você colocou já tem uma noção. Exato, você vai colocar lá, minha farmácia eu vou gastar aí 90 mil para montar minha farmácia. Aí eu vou chegar com ele, ótimo, lógico que muitas vezes a gente chega lá
a gente monta essa ideia para ele, acaba passando desse valor, e aí o cliente fala, pô, Cleiton, você falou que eu ia gastar 90 mil, aqui tá dando 120. Não, meu querido, mas por que tá dando 120? Eu vou apresentar para ele por conta disso. A gente consegue enxugar. Só que eu vou falar para você, essa diferença que você está investindo aqui é um fator determinante para você ter aí nada, 20% do seu faturamento. Aí o cliente, não, Cleiton, eu já tô aqui, vamos fechar, eu quero me realizar. Pronto, conecta. Mas depois que eu passei a praticar esse pré-orçamento, ajudou muito ele filtra na adesão do cliente com a nossa negociação. Eu tenho aqui um cálculo que eu passo pro meu cliente bem superficial e explico para ele que tem uma variação aí de 20% a 30%. Como assim? Bom, eu tô colocando aqui em média mais ou menos de R$1.000 a R$1.100 o metro quadrado da farmácia. Que dá pra gente fazer uma previsão dessa. Ou seja, o cara tem uma farmácia de 50 metros quadrados, ele vai gastar com a gente 50 mil. Se o cara tem uma farmácia de 150 metros quadrados, ele vai gastar em média R$150 mil. Ou seja, nós vamos diferenciar isso no glamour. O que é o glamour? Eu quero a parte de... um acabamento mais premium. O ACM lá, um acrílico. Dermocosmético, todo iluminado, com portas de vidro, vai subir um pouco o valor do orçamento. Eu quero comunicação em todas as gôndolas, vai subir um pouco o orçamento. Eu quero ACM até no teto. Eu quero a parte elétrica vocês fazem todo dia diferente. Também, né? Não, parte elétrica... Pelo menos para mim, a gente não tem autorização. Você só pede o ponto das energias. Exato, isso, a gente deixa o ponto para a gente conecta com a iluminação. Só que a gente direciona o local que a gente precisa também. Tá. Isso aí eu venho o projeto técnico, que é o projeto elétrico, que eu faço, que é o projeto técnico elétrico. Só curiosidade. Dos pontos onde ele tem que deixar pro balcão, pro dermo, pros freezer. Agora, olha só, tem muitos clientes que não querem crescer. E ele já deixa isso claro pra gente. E eu tenho que tentar achar uma saída com esse cliente que não quer crescer. Qual que é o cliente que não quer crescer? Ele fala assim, olha... Já estou satisfeito. Não é que eu estou satisfeito. Ele tem medo de ser grande. O que é o cliente que tem medo de ser grande? Ele chega para mim e fala assim, Marcelo, você tem muita experiência, né? Eu quero um projeto bacana. Tarará. Aí eu falo para ele, vamos colocar um caixa separado... Porque o cliente vai ter uma movimentação triangular dentro da sua farmácia, ele vai andar na farmácia toda, ele vem aqui no balcão, vai passar pela fila inteligente que eu vou criar para você, ele vai passar no freezer de sorvete, vai passar no freezer de água, vai passar na bombonière, não encerrou a compra ainda, ele veio comprar um comprimido só, vai passar no caixa e vai embora. Aí o cliente fala assim para mim, mas eu vou ter que contratar um caixa. Aí eu falo... Sim, vai ter que contratar um caixa. Não, mas aqui na farmácia eu quero trabalhar sozinho. Ou seja, não quer crescer. Ele está com medo de fazer um investimento. Isso não adianta oferecer o projeto para ele. Não adianta. Outra coisa. Já pontuou isso. Já. O cara... Mas aqui que eu tô colocando outra situação, que eu já peguei isso também. O que acontece? Muitas vezes o cara não quer colocar um caixa a mais. Eu já tive cliente que me falou, não tem mão de obra, não está conseguindo mão de obra, pessoas para trabalhar. E o encargo trabalhista de 2 caixas, porque um caixa você vai colocar um salário num caixa. Não tem alto atendimento, não é igual está tendo supermercados agora? Não. Farmácia ainda não. Não. Mas o que acontece? Eu tô pegando muitos clientes como essa situação. Eu não quero caixa, porque o caixa vai gastar. Ou muitas vezes eu vejo que o quadro do cara é reduzido, ele não tem capacidade para colocar um caixa. Não é por investimento financeiro, mas sim por falta pessoal. De mão de obra mesmo. Não tem a pessoa para estar ali. Eu tô virando agora, jogando os PDV. Os próprios atendimentos já faz a venda e a cobrança do cliente e a gente já entra na frente desse PDV uma bombonière com exposição. Com tudo que ele quer ali na frente, automaticamente do lado eu já coloco um expositor duplo, onde ele só tem prateleira e eu agrego ali as guloseimas, puxo também a ponta Orion na frente, essa ponta Orion ela conecta com gancho e bandeja. É a ponta que vai direto pro caixa. Exato. Direto para o balcão de atendimento. Aí nessa ponta? Não, aí você tira aquele mix. Essa ponta Orion você pode trazer um exemplo, que aqueles consumos que você vê na gôndola de corredor inteligente, uma pilha, bateria de controle, um carregador de celular. O cliente pode trazer outras coisinhas de pendurar na frente, tudo aqueles produtos de consumo. Sei. Que aula, hein, Daniel? Que aula que você tá pegando aqui, hein, Daniel? Daniel voltou. Deixa eu te falar, você vai sair daqui fazendo isso, você vai sair daqui fazendo conta. Aí eu vou vender climatizador só. A briga vai ser assim, ó, quem que te atende, hein? A briga vai ser quem que te atende aí nessa farmácia. Seu mix de conhecimento dobrou. Mas o ramo farmacêutico, ele é muito bom e
Qualquer Eu um tô de nós achando que aqui vocês estão fazendo até receita médica. E outra tá coisa, faltando. aqui. Como, assim, a gente já tá nesse bate-papo, como que foi o primeiro trimestre, o início de um ano aqui pra vocês, ou como que pra vocês aqui o mercado estão hoje? Então, rapaz, eu quero falar primeiro nessa parte aqui, porque... Pegar um pouquinho de cada um pra gente entender. É porque é muito curioso. Você conversa com gente, fala, tá ruim. Aí eu fechei um serviço ontem que a cliente, a média dela é montar 2 farmácias por ano, porque tá bom demais. E assim, a gente vem atendendo cliente meia-noite, reunião, Isso. 11 horas, porque no tempo do cliente, 11 horas da noite. Eu já atendi final de semana também. Final de semana, Não, eu atendo. esse dia eu cheguei 2 horas da manhã Tempo integral. da estrada. Então tá sendo um primeiro trimestre abençoado. É claro que a gente acha que sempre pode melhorar, né? Aham. E tem espaço para melhorar. Com certeza. Mas tá sendo muito Mas bom. eu acho que o ramo de farmácia é um ramo que nunca vai ter baixo, porque a população cada dia mais está mais doente. E você, Marcelão, como foi Está seu primeiro precisando de trimestre? muita medicação, muito complemento, muito. O povo quer andar bonito. Farmácia, que hoje a farmácia vende perfume, unha, shampoo, né? No Não, caso, remédio, não é só o Pô, remédio. você tem que ver Minas Gerais. Minas Gerais tem gôndola de leite, de skin. Não é de só o tudo. remédio. Aí Lá no Mato justamente Grosso também. tem uns freezer lá com energético, com refrigerante, com Exato. água, com. Esse é outro fator principal que você agrega consumo Então, imediato, sim. que eu falo para muitos clientes. Faltou só o salgadinho. Às vezes. Tem, né? pô. Tem lugar, tem farmácia que vende pão integral, pô. Você Aí, não ó. tá entendendo, tá né? vendo? Você sabe o que eu... A mulher hoje ela vai na. Beleza, a mulher vai na farmácia. Hoje, Vai na farmácia. às vezes, eu vou comprar uma Eu costumo comprar tudo falar na pros meus farmácia. clientes. A sua seção de perfumaria são produtos de primeira linha. Por quê? Você vai competir com um supermercado no shampoo seda? Não tem como. Ah, mas Cleiton, eu quero ter porque... Beleza, você vai ter um 2 de cada, um 2 de cada, um 2 de cada. Mas o foco da farmácia é o quê? São produtos de perfumaria, cosmética, beleza? Produtos de primeira linha. Isso. O cara não vai achar na prateleira ali. Ô, Fácil. Cleiton, ela não sabe vai o que, achar que no eu acho supermercado. só em farmácia, eu e o Marcelo? Aí, conta aí. É aquele shampoo para cabelo grisalho. No supermercado não vende. Verdade. Só em farmácia. Eu não uso esse ainda Verdade. não, mas vou... Pode usar, filho, pra você ter o brilho que eu tenho. Aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Aí, e o Clebão? O Clebão? Qual shampoo que você usa, Clebão? Então é um óleo, né? Alguma coisa Uma assim. Loção. Então, tipo assim, no tem mercado. produto de até que poderia vender no supermercado que só tem em farmácia. Outra coisa aqui, que eu acho que aqui não tem, mas a Prologe também, a Prologe não atende Aham. só farmácia de medicamento, de varejo. Aham. Ela também atende farmácia e manipulação, né? Sim. Alguém de vocês aqui fez farmácia e manipulação? Sim. Eu tô fazendo uma Ah, nesse momento. Em Uruaçu. eu não conectei ainda com esse segmento, Farmácia e mas manipulação, rapaz. porque até porque você abre 10 farmácias de varejo para uma farmácia de manipulação. Não, e vou te falar, essa farmácia que a gente tá montando, ela fica entre uma rede grande de drogaria Uhum. e entre uma rede grande de manipulação. Ó. E ela tá no meio ali, vendendo os dois. Tem a parte de drogaria. Mas ela fez e a- certo. Por quê? Demais, Ela demais. fez certo porque o que eu falo para muitos clientes na hora de abrir uma farmácia. Ah, eu vou abrir uma farmácia longe dessas redes aqui porque senão eu vou ser afetado. Meu amigo, você está enganado. O segmento farma hoje, quanto mais farmácias está agregada na região, Mais vende. maior é o resultado que você pega. Porque nenhuma farmácia consegue ter o estoque 100%. Você vai ter furos de estoque. É normal a farmácia ter. Porque ninguém vai conseguir ter todos os medicamentos expostos pra Atendimento venda. também, Cleiton. Atendimento. E ali, muitas vezes, uma farmácia, uma rede grande, ele não consegue atender o cliente com atendimento humanizado e ele fica limitado num rótulo de medicação. Ele vai numa farmácia uma farmácia O cara de forma chega, bate a mão independente, no ombro do cara, vai lá, atende. troca ideia, já faz conhece, aplicação de injetáveis. Eu tenho um cliente, uma história muito curiosa, lá em Cuiabá. Ele era numa esquina, aí abriu uma Drogazil e uma Pague Menos do lado. Ele se desesperou, achando que o mundo ia acabar. Aham. Rodou 3 meses, depois dos 3 meses, ele falou, Cleitão, muito pelo contrário, a minha vida, eu achei que ia acabar, muito pelo contrário, minha vida está melhor. Hoje Aumentou eu vendo com totalmente. mais qualidade, porque o tipo de atendimento que eu tenho, lá não tem. Quem tá atendendo o balneário ali que fez uma drogazil do lado? É aí o tinha- Anderson. É. É o Anderson. Aí ali, ele ficou meio desesperado no início. Ele, Aquele cidadão lá. quando ficou. foi. Porque abriu uma drogazil em frente a ele. Uma Aí Pague abriu Menos do outro lado. lado agora uma Rei Drogas, eu acho. Pois Aí é, eu oriento o abriu cliente. uma
lá a esquina ficou de farmácia. Eu falo pro meu cliente, bata palma, você saiu Aí da ele sua zona de abriu uma conforto posição agora, né? e agora você vai participar junto com esses caras grandes. Você é grande agora. Só que o cliente, Põe isso na sua cabeça. só que Aí o cliente não vou precisa ganhar. acompanhar. É claro. Ele tem que acompanhar. Eu tô com uma situação aí no interior, não vou falar a cidade, porque depois a pessoa vai saber, certo? Vai se identificar. Vai. Fiquei 6 meses, que a gente faz muita prospecção ativa. Muitos dos contatos chegam até nós, mas a gente vai atrás de muita gente oferecer. E essa cliente, não vou fazer, não sei se é o momento. Abriu uma Drogazil de frente a ela. A loja dela bem simplesinha, sabe? Puf, 40% a menos no faturamento. Agora Mas aí o que você vai falar para ela fazer dele? Não, ela no vai seu ter... caso, você fala, não, vamos mudar isso aqui, modernizar? Era o que ela tinha que ter feito já. Ela tem que Entendi. modernizar. Porque aí a Drogazil tá puxando um cliente que ela não puxa. É. Tá puxando a cliente que vai comprar perfumaria, principalmente. Aí a cliente chega na loja dela, ela tem perfumaria. Mas o dono da farmácia que eu te falei, lá não é o Ricardo, não? Lá da... É ele. Ele, é o Ricardo. conheço Inclusive, olha pra você ver, a primeira loja que eu vendi na Proloja foi uma sociedade do Ricardo. Do Ricardo. eu Mas não foi conheci pra ele. ele. Foi a primeira loja que eu É um vendi. detalhe que eu falo para essa situação, igual quando vinha acontecendo de ter um concorrente para esse cliente. Eu falo, cavalo que sai na frente bebe água limpa. Bebe Tá, água. mas só pra gente concluir o pensamento do David, se ela fizer essa reforma agora, adianta ainda? Adianta porque a novidade vai passar. As coisas vão normalizar. Só que ela tem que estar preparada para receber esse cliente que vai enjoar, entre aspas, da novidade. É uma opção dele. Deixa eu te falar Mas uma também diferença. o mobiliário dela é fundamental, mas o mix de produto que ela vai trabalhar dentro da farmácia, ela tem Não, que... agora Só que a loja não está preparada para ter esse mix de produto. É onde entra o Não, é isso que eu tô mobiliário. te falando, é o Não, conjunto. É o conjunto. Tá, agora- O mobiliário e o mix tem que trabalhar Claro. em linha para gerar esse resultado. Agora eu Ô, quero... Daniel, deixa eu te não, falar. só pra terminar o meu assunto, só pra gente concluir isso aí. Ela consegue concorrer o preço da medicação com a Drogazil? Muito Não, provavelmente mas não em consegue. alguns- Mas eu vou te falar, alguns- eu vou te falar o diferencial dela, que a Drogazil não tem. Sabe o que ela não A tem? humanização. 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 Não, eu Sabe- sei, sabe mas e a- os valores dos remédios? Sabe a ficha? Aham, O fichário? Nunca uma Drogazil na vida vai ter um fichário. aham. Esse é o diferencial que a farmácia tem que aproveitar, porque ela conhece o cliente por nome. Ela chega lá na Drogazil e fala, o sistema não permite... Não, primeira coisa, que, desconto. antes de te olhar, eles falam assim, CPF. Você sabe? Cara, nem te Você sabe- cumprimenta. Qual que é o seu CPF? sabe o que Mas acontece? aí, ó, mas aí Cara, eu vou eu dar... odeio. Eu falo, cara, eu não quero que põe meu CPF. Mas peraí. Porque você sabe que isso é venda de informação para empresa de cartão de crédito que fica te oferecendo trem depois. Nem é por isso. Deixa eu explicar pra Não, ou vocês. trem de CPF, Como eu Irrita atendo- qualquer um. Puta Eu que pariu. atendo 3 redes de drogarias que são na plataforma de associativismo, tá? A questão do CPF inserido na sua compra é um processo de inteligência artificial. Ele vai registrar a compra que você fez daquele produto X, e se aquele produto for um produto de uso contínuo, daqui 30 dias você vai receber uma mensagem daquela Nunca recebi. farmácia. Eu tomo o Neblock, tem 10 anos que eu tenho arritmia, eu uso contínuo É. 2 vezes por dia. Mas Compro só lá, porque realmente Na o preço Drogazil? deles é bom. Só que assim, nunca me mandou nada. olha, tipo assim, falando Os caras tão da trabalhando marca dela, além dele registrar com você, ele fala assim, um cartão fidelidade, que ele vai entender qual o seu consumo, É, sua o demanda, resto da para ele te vida eu mandar vou ter que ofertas. E também existe no seu CPF, se você faz parte de algum aplicativo de desconto, você ganha bônus. Muitas vezes você chega lá, decide Fica seu CPF, menor o valor. olha, você tem no Stick, você tem no Clube aqui, tantos por cento de cashback que você pode utilizar. Mas o formato que eu estava falando para você, de alguns clientes, farmácia dependente, cada ano que passa fica mais difícil para ele se situar no mercado. Porque ele não consegue ter uma competitividade Então, de isso que eu briga te com a pergunto, Drogazil. como que vai concorrer com valores com a farmácia. Mas dessa. hoje... Você quer ver? Olha o que aconteceu nessa mesma loja. Eu tava lá visitando ela, aí uma atendente dela saiu com a sandália ortopédica, uma tala, alguma coisa, e entregou lá no hospital pro cliente. Dentro do hospital, era perto. Foi a pé, de esquina e entregou no hospital. A grande rede não faz isso. Faz. Mas aí A existe, grande rede. por isso que está entrando hoje a plataforma do associativismo. Por quê? Você é uma farmácia dependente, você se associa à rede, você vai ter todo o know-how, todo o conhecimento da rede, todo o processo de gestão, tanto gestão da sua empresa como gestão de compras, ele passa a ter uma condição
de competir próximo. Não vou falar que o mesmo medicamento, que é a linha ético, que é um medicamento demais, mas ele tem outras ferramentas que auxiliam na venda para ele poder ter bagagem e competir com as grandes. Esse hoje é um fator principal na atuação que eu tenho. Muitos clientes meus que são independentes estão associando as redes para que eles possam ter uma condição comercial e processo de gestão. Porque a palavra-chave de tudo é a gestão. Porque se o cara não compra correto, se ele não precifica de forma correta, se ele não tem um mix ideal dentro da farmácia dele, ele perde. Ou só para mim tirar mais uma dúvida para quem está assistindo a gente. Ele associando a essas grandes redes, ele tem que mudar o nome da farmácia dele ou não? Não, depende. Cada uma tem do jeito. Por exemplo, a rede Associadas, que é uma rede do Sul, ela está dominando o mercado aqui em Goiás, já está entrando para Brasília, já está com várias lojas e é uma rede muito bacana que tem 2 modelos, que é a Farmácias Associadas. Tem o modelo pleno, que você veste a loja com a roupagem deles, porém com uma vantagem. Lá é Farmácias Associadas, Drogaria Peixoto, drogaria. Se você mantém o nome da sua farmácia associada a rede. Mas esse é o pulo do gato do associativismo. Você vai dar o destaque no nome do grupo que você está, igual eu tenho, o Grupo CB Drogarias. O Grupo CB Drogarias, ele tem 3 bandeiras. A Bem Popular, a Suprema e a Compre Bem. Eu tenho outro que é o grupo da Master Pharma. Ele tem a Master Pharma Popular e a Super Preço Popular. E tem a outra também, que é o grupo Hiper Saúde, onde eles têm 3 bandeiras também. A Hiper Popular, a Hiper Saúde, tá? E a Farma Popular. Todas essas, eles têm essa plataforma. Vai estar o nome de destaque, aí ele vai estar dentro do brasão da rede do grupo associativismo, que ele está, um exemplo, a Febrafar. Vai estar o brasão da Febrafar, e ele pode colocar ao lado o nome da farmácia dele. Por quê? Como ele vai fazer? A farmácia, por exemplo, Droga Vida. Eu estou com a drogaria Droga Vida. Eu quero passar por um processo de reestruturação. Eu quero entregar para o meu cliente que a minha farmácia está em uma nova fase. Agora eu entrei numa rede, eu tenho condições e preços e produtos melhores para o meu cliente. Então, esse nome de destaque, ele é fundamental. E eu tenho, dos clientes que eu atendo, não tive nenhum cliente que saiu de independente, entrou numa rede e o cara andou para trás. Muito pelo contrário, decolaram. Então, e vocês vão lá e fazem os móveis de acordo com a rede? A gente de acordo já tem o padrão. A gente faz né? reunião com a rede, pega padrão. Aí quando a gente cai na rede, é um negócio mais tranquilo de trabalhar, porque já tem um padrão e fica bacana. Até para empresa, né? Para empresa também Agora, olha só, alguns diferenciais da Proloja. Nós temos aqui vários catálogos. Agora, olha que interessante isso. Nós temos uma expertise muito grande. Eu quase nunca repito um layout de identificação visual para o cliente. Por exemplo, o cliente compra uma farmácia vermelho com branco. Quando eu monto uma nova farmácia vermelho com branco, eu coloco alguma coisa nessa farmácia que ele crie uma identidade, mesmo sendo vermelho com branco, para ele não ficar igual. Porque tem algumas redes de concorrentes nossos aí que o cara monta só um padrão de farmácia. Então o cara, por exemplo, ele pega um grande centro igual Brasília, por exemplo, monta lá esse distribuidor de imóveis, monta lá 30 farmácias, o cara chega nessa farmácia, que não tem nada a ver com a outra, e pensa que está comprando. Sabe que é uma rede de farmácia? É a mesma? Porque os móveis são todos iguais, tudo padronizado. Entendi. Né? Então nós temos esse diferencial. Vocês são exclusivos. Quer ver um outro diferencial da Proloja? Nós temos aqui hoje um potencial tão grande de confiabilidade. Eu tenho um cliente em Anápolis hoje, que ele depositou na semana passada aqui para a Proloja R$150 mil de um financiamento BNDES, de um financiamento do Banco do Brasil, que estava expirando para ele. Ele falou: Marcelo, já vou aproveitar o crédito, você manda a nota fiscal para mim aqui, eu já vou fazer para você o pagamento aí, só que eu vou mexer só daqui uns 8 meses ainda, porque eu tô mexendo com isso, mexendo com aquilo. Né? Confiança. Outra coisa, esses dias eu fui atender um cliente em Valparaíso. Aí tô lá na casa do cliente, fechamos um negócio. Ele falou: vamos lá em casa, vamos jantar lá comigo, que você vai... Você é sem vergonha, você fala, vamos. Vou te passar a entrada. Eu durmo na casa dos meus clientes. Meus clientes dão briga lá, eu chego, você vai dormir aqui hoje e tal. Aí, o que acontece? Me desce o cliente com a caixa de papelão nas costas.
eu falei, o que tá acontecendo? Esse cara foi pegar o que lá em cima? Aí eu sentado na mesa lá, ele pegou e falou, tá aí, conta o dinheiro aí atrás. Cara, vai eu e a Luciane contar dinheiro. Era 90 mil reais. Nota de 2, nota de 5, pacote não sei o que lá. Aí eu pego esse pacote. Rapaz, eu cheguei na casa do Rock, 3 horas da manhã. Acordei ele e falei, Rock, eu não quero saber. Não vou. E tremendo de medo, porque como que eu saio com 90 mil reais dentro do carro? Eu posso te contar um caso. Se a polícia me pega, se um bandido me pega, como é que eu vou explicar isso? A gente já está indo para o fim do nosso podcast, senão a gente vai conversar aqui a tarde inteira. Vou contar um caso que aconteceu comigo também, que é mais ou menos isso aí que vocês estão falando. Na época eu estava numa situação difícil lá em casa, e eu estava meio sem rumo, eu tinha largado minhas coisas e arrumei emprego numa distribuidora de vendas que vendia macarrão. E eu vendia no supermercado. Foi uma experiência nova que eu tive na minha vida aí. E lá nessa distribuidora, que eu não vou falar o nome, ele era o representante do ovo garoto, ovo de Páscoa. E estava chegando na época do ovo de Páscoa, cara, não tinha vendido nada. E a câmara fria deles lá lotada de ovo. Aí eu cheguei, aí eu vi os gerentes lá, louquinho, nossa, como é que nós vamos fazer com esses ovos? Não tava vendendo ovo, cara, nessa época, tava difícil para eles. E o ovo de Páscoa, eles têm um nome, não sei como é que chama, tipo assim, você tem que comprar tantos ovos de Páscoa de sua distribuidora. É obrigado a comprar. Aquele tanto compra mínima, né? Compra mínima. Pra você ter eles tinham que comprar. Cara, sei que eles compraram. 1, 2, 3. Eles compraram ovo pra cá. E era ovo, e os ovos vinham, tipo, como era da Mônica, tu era obrigado a comprar stand de ovo. É o combo, é o famoso combo. Tinha que comprar. E eles compraram stand de ovo lá. E o ovo de Páscoa, e os caras, a Páscoa chegando na semana, o supermercado não tava fazendo pedido. E aquele, pensa, o ovo de Páscoa vencer lá, ninguém comprou ovo de Páscoa depois. Aí eu falei, eu vi aquela confusão toda, eu precisando vender, e eu sou minha venda é meio agressiva. Aí eu falei assim pro cara, falei, bicho, você tem um caminhão refrigerado aí? O cara, tem. Você manda plotar pra mim uma faixa de um lado, ovo de Páscoa direto da fábrica? Aí o cara, manda, eu contei minha ideia pra ele, né? Rapaz, pegou eu, liguei pro meu esposo Jaqueline, nós precisando vender, desempregado, que é rolo danado. Cheguei no cara, falei, bicho, enche esse ovo de caminhão, de ovo de Páscoa aí, que me dá um motorista que eu vou pra rua. Passei na casa de um amigo meu, que mexe com som, que eu sempre mexi com festa, e peguei uma caixa de som e um microfone. Rapaz, parei ali na Tamandaré, na Feira da Lua, numa esquina lá. Ovo de Páscoa, direto da fábrica. Fih, eu com preço bom, né? Porque vendi o caminhão todinho. Eu não sabia onde eu punha dinheiro. Dentro das caixas lá, eu punha dinheiro. Rapaz, vendi o caminhão todinho. Cheguei lá na empresa no outro dia. Fiz igual você, joguei a caixa de dinheiro. O cara, que é isso? Falei, vendi todinho. Pode encher de novo lá. E ia pras ruas. Parava ali perto da Rosa Mista do Goiânia Shop, o caminhão da Garoto, bonito. Era Garoto o ovo. Ovo de Páscoa direto da fábrica. Os caras faziam confusão no trânsito de Goiânia. Você vê, e eu vendi o ovo, eu ganhei dinheiro. Nós sempre tivemos essa ideia. Por exemplo, eu ganhei dinheiro. Climatizadores, que é... Eu já tive essa ideia climatizador. A Bom Ar, ela é uma empresa dentro da Proloja, né? Então, por exemplo, se você encher um caminhão de climatizador, você vende. Um carro de som e vai para a cidade do interior, vende. Climatizador direto da fábrica, vende. A pronta entrega, tá aqui, agende sua instalação, coloca no seu vende. E tal, rapaz, vai tudo isso. Você acredita que o cara... Eu vendi um tempo climatizador lá em Cuiabá, e aí eu fui para a cidade de Colniza. Tinha um cliente que estava querendo comprar um projeto de farmácia comigo e também queria um climatizador. Aí eu fui, na época eu tava de caminhonete, tava numa Triton, peguei, joguei o climatizador na carroceria, parti pra lá. Cheguei lá, aí eu dormi no dia, eu rodei. 5 minutos pra vender. Rodei com ele lá, coloquei um banner, rodei e deu esse resultado. Aí eu liguei pra Cuiabá, falei, manda 2 máquinas pro transportadora. Mandaram 2 máquinas, eu fui lá, é muita madeira na época, fiz um pranchão, coloquei o pranchão em cima da carroceria, botei 2 climatizadores, passei uma corda, botei um banner atrás, deixei a caminhonete parada na praça, que é na principal da cidade.
eu consegui vender 5 máquinas em 2 dias. Ah, O povo ficou doido. É o que eu tô dizendo. Ontem, na hora que eu tava descendo, ontem eu vendi um climatizador para um restaurante aí eu tive que vir aqui buscar. Aí eu peguei a própria caminhonete do dono do restaurante. Não é essa caminhonete sua, deixa eu ir lá buscar essa porcaria pra você, porque eu já resolvo esse trem seu aí. Aí ele já me mandou. Você já vendeu o climatizador pro cliente, ganhou dinheiro e ainda almoçou ainda, de grátis. Pois, almocei de graça ainda também. Aí eu fui, peguei a caminhonete dele, vim aqui ontem na Prologe, falei, pelo amor de Deus, põe esse climatizador aí em cima aí. Fui lá, nós tava descendo ontem, um cara já parou do outro lado, quanto que é esse climatizador? Você tá entendendo? Não, cara, esse trem de caminhão, de climatizador pro interior, tem certeza que vende. Vende mesmo. Entendeu? Numa semana você vende um caminhão de climatizador, né? Porque ele é grande, né? Ele ocupa espaço, né? Tem que ser um caminhão, porque Mas igual ficou, você mas falou. ficou um trem bonito, que eu mandei fazer um banner e colocar lá. Aí, rapaz, eu falei assim, cara, como que pode? É publicidade. Quem não é visto não é lembrado. Se você não tem destaque, é aquilo que eu até eu falei hoje com a empresa aqui, do caminhão, do nosso caminhão de entrega, ele tem uma identificação visual agressiva. Porque a hora que o caminhão estiver na cidade montando a farmácia de um cliente, ele vai visualizar os produtos que nós vendemos, ele vai ter o nome da empresa que está entregando aquele serviço e o contato. Automaticamente ele vai chamar, falar, eu quero um serviço daquele. Entra muito cliente pra gente de ver o caminhão na porta justamente. e entra em contato, vê lá e liga e o pessoal Gente, direciona. obrigado a vocês. Eu acho que foi uma aula, né? Para todo mundo. Que bom. Histórias, deu para ver cada um que, né, tem amor na profissão. E precisando aí de farmácia, pode entrar em contato. Se o cara cair aqui, ele vai triplicar o faturamento dele. Vai dar certo. Viu? E a brincadeira, além de todos aqui vender imobiliário para farmácia, de forma indireta, a gente também é um balconista, né? De tudo um pouco de medicamento, a galera conhece aqui. Verdade. Obrigado, Eu Cleiton. que agradeço, muito satisfeito e feliz por estar aqui nesse podcast bacana e lindo de vocês aqui. Obrigado, David. Obrigado, Daniel, pelo espaço. É muito interessante essa troca de experiências aí. O pessoal tem umas histórias que a gente consegue usar e aprender cada dia mais. E é isso. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. E eu não posso deixar meu íntimo de venda passar despercebido. Se você que está vendo esse podcast aqui, achou esse mobiliário bonito aqui, me chama, eu vou entregar um podcast semelhante a esse aí na sua cidade. Vou entregar um material já com câmera, com microfone, com tudo, faturando aí, ó, de R$1.000 a R$1.900 a hora. Ou seja, além do seu consumo próprio, você vai ter oportunidade de revender. Igual esse podcast nosso aqui da Proloja, já está faturando aí uma bagatela aí grande por mês. Já está pagando investimento. Então, é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, Kleber. Eu agradeço pelo convite e estou aberto a novos. Pode chamar que a gente está aí de volta. Gente, então é isso aí. Vocês precisando, estão em pensamento, vou fazer uma farmácia? Entre em contato com esses consultores aqui, que você vai ser bem atendido. Vai ser um novo... Eles explicam tudo, você já viu, né? Tá bom? Um abraço a vocês.